Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingues Concursos, professor de Direito Penal e também de Processo Penal. E hoje, conversando com você que já está se preparando para o concurso DEAP de Santa Catarina, o cargo de agente penitenciário. Enfim, saiu o edital FEPESE para a prova que vai acontecer no dia 1º de dezembro. E hoje vou resolver contigo aqui algumas questõezinhas sobre noções de direito penal e com relação a dois pontos que são bastante pedidos em prova, que é direito penal no tempo e também o direito penal no espaço. Se você der uma mexida, uma procurada aí no nosso canal do YouTube, você vai encontrar, inclusive, algumas aulas minhas já, porque eu já gravei algumas dicas especificamente em relação a direito penal no tempo e direito penal no espaço. De toda forma, vamos recuperar aqui para fazer algumas dessas questões, FEPESE inclusive, alguns dos principais pontos que dizem para nós como se deve aplicar o direito penal em relação ao tempo e como se deve aplicar o direito penal em relação ao espaço. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Essa questão aqui é 2015 para agente penitenciário lá do DF, e ela diz assim, no que se refere ao direito penal, segundo o entendimento do STJ do Supremo e da doutrina dominante, julgue o item a seguir. Aí ele diz assim, com relação ao tempo do crime, adota-se no Código Penal a teoria da ubiquidade. Veja, a questão até fala, em relação à jurisprudência do STJ, do Supremo e da doutrina. Na verdade, a ideia da ubiquidade, da teoria da atividade ou da teoria do resultado, no que diz respeito ao direito penal no tempo, direito penal no espaço, não tem nenhuma posição jurisprudencial sobre isso. É a própria lei que diz para nós como nós devemos considerar. Portanto, presta atenção. Dica de prova. Isso cai muito. Estou te mostrando aqui. Com relação ao direito penal no tempo, o tempo do crime, segundo o Código Penal, de forma expressa, é o tempo da ação ou da omissão. Portanto, é o tempo da conduta, ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. Lembrando que direito penal no tempo, eu estudo para saber qual lei deve ser aplicada ao caso concreto, diante de uma hipótese de leis que se sucedem no tempo, tá bem? Então, veja, as leis foram se sucedendo, eu quero saber qual delas eu devo aplicar ao caso concreto. Portanto, a regra é, aplica a lei que valia a época da conduta, da ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. Um exemplo que eu gosto muito de invocar para mostrar a importância desse conceito é uma pessoa dá 3 tiros na vítima e a vítima vem a falecer 2 semanas depois. Nesse tempo, portanto de 2 semanas, na metade disso, 1 semana depois da conduta, há uma mudança legislativa, tá bem? Então há uma mudança legislativa. E aí, que lei eu aplico? A vítima já morreu sob uma lei nova, mas quando ela foi alvejada pelos disparos, vigia a lei antiga. Em regra, vale a lei da época da conduta. Tudo bem? A exceção é quando a lei posterior for mais benéfica ao réu. Portanto, aí estaremos diante do princípio da retroatividade da lei penal. Lembrando que se a lei for pior ao réu, portanto, piorar a situação jurídica do sujeito ativo do crime, portanto, aí a gente trabalha com a irretroatividade da lei maléfica, portanto, ela não retroage. Legal? Então, cuidado, com relação ao direito penal no tempo, vale o princípio da atividade, o princípio da ação ou o princípio da conduta, e não o princípio do resultado, e também não o princípio da ubiquidade. O princípio da ubiquidade seria também chamado de princípio misto, que é o princípio que diz que vale tanto o tempo da conduta quanto o tempo do resultado. Não, aqui a gente trabalha com a teoria da ação, com a teoria da conduta, tá bom? Com a teoria da atividade. Portanto, a questão diz, com relação ao tempo do crime, adota-se no Código Penal a teoria da ubiquidade. Não, está errado. Teoria da ação. Bacana? Volta para cá. Questão FEPESE agora, agente penitenciário também. De acordo com o Código Penal, os crimes cometidos no estrangeiro ficam submetidos à lei brasileira quando? Galera, lembra lá, o Código Penal, nos artigos 5, 6, 7 e 8, trabalha basicamente com o direito penal no espaço. Bom, vamos lá. A regra básica para saber se a lei brasileira deve ser aplicada ao caso concreto ou não é o princípio da territorialidade. O que isso quer dizer? Se o crime aconteceu no território brasileiro, e aí cuidado, porque é território sob uma perspectiva física, que diz respeito ao espaço territorial, ou seja, solo, também ao mar costeiro e também ao nosso espaço aéreo, mas também a extensão jurídica desse território, que são todas as aeronaves ou embarcações públicas ou a serviço do Brasil, onde quer que se encontrem, tá bem? Cuidado com isso. Ou embarcações privadas que não estejam a serviço do Brasil, desde que estejam em alto mar, bem? E as aeronaves em espaço aéreo correspondente ao alto mar. Aí teremos, então, uma extensão jurídica,
do conceito território nacional. Portanto, se o crime aconteceu dentro do território nacional, seja esse conceito físico, ou seja, essa extensão jurídica, né, do conceito, então aplica-se a lei brasileira. A questão toda é, quando que eu considero crime praticado dentro do Brasil ou não? Pois tanto, eu considero o crime praticado quando a ação ou omissão é praticada no Brasil ou quando o resultado é praticado no Brasil? Bom, a mesma discussão com relação ao tempo do crime, lembra? Ali no tempo do crime vale a teoria da atividade, a teoria da ação, que diz que o tempo do crime é o tempo da ação, da atividade, da omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. Lembrou? Aqui nós vamos dizer que vale tanto o lugar da ação ou da omissão, portanto da conduta, quanto o local do resultado. Bom, se eu tenho a teoria da ação mais a teoria do resultado, lembra então que eu tenho a teoria mista, a teoria da ubiquidade. Tudo bem? Então cuidado, o lugar do crime é pautado pela teoria da ubiquidade. E a regra é, aplica-se a lei brasileira quando o crime for praticado, for executado no território nacional, compreendido o espaço físico, mas também a sua extensão jurídica. Tudo bem? Agora cuidado, porque há a possibilidade, prevista no artigo 7º do Código Penal, do crime não ocorrer no Brasil e ainda assim a lei brasileira ter de ser aplicada ou poder ser aplicada. Então cuidado, o artigo 7º trabalha o que nós chamamos de extraterritorialidade. A extraterritorialidade, lá do inciso 1, ela comporta para nós 4 casos, hipóteses nas quais a lei brasileira deve ser aplicada, ainda que o crime tenha acontecido no estrangeiro. No inciso 2 do artigo 7º, nós trabalhamos 3 hipóteses de extraterritorialidade, mas agora cuidado, para que o Brasil aplique a sua lei a esses 3 casos do inciso 2, lá do artigo 7º, eu tenho que ter preenchido as condições ou os requisitos do parágrafo 2º do mesmo artigo 7º. Então cuidado, as 4 hipóteses do artigo 7º, inciso 1, são incondicionadas. As 3 hipóteses do artigo 7º, inciso 2, são condicionadas. E as condicionantes estão no parágrafo 2º do artigo 7º. Portanto, naquelas hipóteses do inciso 2, você só aplicará a lei brasileira se estiverem presentes as condicionantes do parágrafo 2º do artigo 7º. Bacana? E depois, no parágrafo 3º, eu tenho mais uma hipótese, que é uma só, basicamente crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, e aí a gente chama de supercondicionada, né? Que é porque há que se ter todas as condicionantes do parágrafo 2º, mais 2 do próprio parágrafo 3º. Portanto, a gente chama de supercondicionada, hipercondicionada. Tudo bem? Com base nessas informações, voltemos à questão então. De acordo com o Código Penal, os crimes cometidos no estrangeiro ficam submetidos à lei brasileira quando? Praticados contra brasileiro. Cuidado, né, galera? Aqui, praticado contra brasileiro, desde que seja por estrangeiro, até pode a lei brasileira ser aplicada. Mas eu vou ter que ter todas as condicionantes do parágrafo 2º, mais 2 do próprio parágrafo 3º. Volta. Praticados no exercício da função. Cuidado, né? O artigo 7º, inciso 1, até diz praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Portanto, até daria para compreender, fazer uma forcinha nesse sentido, mas não é bem o caso. Previstos no Código Penal brasileiro. Opa, cuidado, né? A mesma coisa, não é esse o requisito. Praticados contra qualquer agente público. Não é bem essa ideia. Praticados contra quem está a serviço da administração. Bom, a questão, eu até concordo, algumas assertivas aqui até assim, a gente forçando consegue compreender dentro da ideia, mas a hipótese da E é bem expressa, né? Ou seja, está expresso lá no artigo 7º, inciso 1, que se aplica a lei brasileira aos crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Inclusive é uma hipótese de extraterritorialidade, portanto o crime aconteceu fora do país, incondicionada. Tá bem? Então cuidado com isso, questãozinha boa. E vamos resolver mais uma. Analise o caso abaixo em relação à lei penal no tempo. Determinado agente comete um crime e é condenado a uma certa pena. Após algum tempo, uma nova lei deixa de considerar a conduta praticada por aquele agente como criminosa. Quais os desdobramentos de tal acontecimento? Lembra, acabei de dizer, a regra é que vale a lei da época da conduta. Mas se depois da conduta eu tiver uma lei melhor, uma lei benéfica, ela então vai romper a regra e vai retroagir. Portanto, então, estamos em busca de uma assertiva que trabalhe com o melhoramento da situação do réu. Veja,
se aqui, após algum tempo, uma nova lei deixa de considerar a conduta praticada por aquele agente como criminosa, eu tenho uma revogação do tipo. Bacana? Eu tenho uma causa de extinção de punibilidade. Portanto, o agente será colocado em liberdade. O condenado deverá ser julgado novamente? Não, né? Se a lei deixou de considerar a hipótese como crime, é essa a ideia que deve ser repassada, deve ser aplicada ao sujeito. Tá bem? Se não é mais crime, a conduta é atípica. Deverá ser apurada a conduta do agente para verificar se não é caso de outra infração penal. Não, já foi verificada na época. Se era aquela infração e a infração já não existe mais, acabou. A lei não será aplicada aos casos julgados antes de sua vigência. Cuidado, né? A lei posterior benéfica, que revoga crime, por exemplo, eu costumo dizer nas minhas aulas, ela não respeita a coisa julgada. Mesmo que tenha havido o trânsito em julgado, ela volta no tempo, quebra o trânsito julgado e traz efeitos para cima daquele caso, ainda que julgado. E o condenado terá sua pena reduzida pela metade. Não tem pena reduzida pela metade, simplesmente tem revogado, aliás, tem extinta a sua punibilidade pela revogação do tipo. Tá bom, gente? Então aí algumas dicas com base em questões para agente penitenciário, algumas também aqui da própria banca que vai fazer a tua prova. Então, continue firme, continue estudando, conte conosco aqui do Rico Domingues, continue acompanhando nossas mídias sociais, nosso canal no YouTube, tá bem? Nós estamos aqui para te ajudar, para te assessorar nesse teu planejamento de estudos, para que tu tenha sucesso no dia da prova. Tá bom? Conte comigo, até a próxima. Tchau.